Ok. Então, obrigado, Pastor Marcos. A gente queria, com vocês que são alunos, falar um pouco mais especificamente sobre algumas coisas que a nossa missão tem feito, que nós queremos oferecer ao movimento mais fundamentalista do Brasil, que são, não sei se vocês sabem, tem o movimento da Batista Regular, que é a maior, tem a Batista Bíblica, não sei se tem aqui, Batista Bíblica, tem a Batista Independente, que é alguns chamam fundamental, não sei como cada região tem o seu nome, eu digo independente, que a origem americana é Independent Baptist, e temos a Bíblica Batista, que é o nosso movimento, que às vezes se confunde, né? Batista Bíblica, Bíblica Batista, mas enfim, então tem os regulares e os que não são regulares, um pouco assim, não, isso aí também não, né? Então nesse meio a gente trabalha junto, a gente se conhece. O Seminário Cariri, onde o pastor Marcos estudou, tem o Bereano em Natal, que é também da regular. Temos o Cibima, que é o nosso seminário em Fortaleza, das nossas igrejas. Nós temos a Palavra da Vida em São Paulo. Estive lá agora falando com o doutor Ayrton Moura, que é responsável pela área de mestrados do Palavra da Vida. Tem o Seminário Logos, que é da Batista Regular em São Paulo também. E temos outros, inclusive tem bons seminários da Presbiteriana também, e alguns ali eu não conheço tão bem a Convenção Batista, então não tenho ido tanto, eu sei que tem que ver cada um por um no meio da convenção. Então, hoje à noite nessa parte, pastor Bruce me cedeu um tempinho, mas eu não quero tirar todo o tempo, porque vocês têm uma prova hoje que eu sei que vocês estão muito animados para fazer essa prova. Então tá bom assim que eu quero ficar de olho. Então, rapidamente vou dar aqui uma pequena explanação da nossa missão. Ela é chamada BGFM do Brasil. Ela nasceu em 1937. Ela vem dos Estados Unidos, ela vem de raízes de igrejas bíblicas que saíram de vários grupos que começaram a se tornar mais liberais na década de 1920 nos Estados Unidos. E nesse mesmo tempo a Batista Regular também nasceu o movimento protestante ficou um pouco liberal e começou então a nascer vários grupos. Tem a Batista Conservadora, tem a Batista Regular, a Batista Independente, as igrejas bíblicas e batistas. Então, nós estamos no Brasil, iniciamos em Fortaleza, por exemplo, o meu pai veio em 1953, a minha mãe em 52, e muitos missionários da Batista Regular eu conheço, porque estávamos todos juntos. Então, pessoas que já até faleceram, o Wayne Barber, né, que esse era quem cuidava do dormitório onde eu, com 6, 7 anos, fui estudar na escola americana em Fortaleza. Então, conheço essa turma. O Tomé Wilson, né, o leão acadêmico lá do Cariri. E muitos outros, o Willard Stoll, que trabalhou na região amazônica e faleceu lá no sul do Brasil, uns 2 anos atrás, enfim. Então nós temos uma história, nossa missão começou em Fortaleza e agora nós em 2009 expandimos a nossa visão como missão para as regiões mais carentes do Brasil, nas áreas urbanas. Então no doutorado, nós fizemos pesquisas pelo Brasil para ver que áreas, que cidades e regiões tinham menos igrejas fundamentalistas, conservadoras, genuínas. Não, como eu falei, não fomos ver tanto no meio da presbiteriana. Tem uma ala boa da presbiteriana, conservadora, um pouco diferente em alguns pontos doutrinários. Eu não fui ver isso, mas eu sei pela Fiel, já estive na Fiel algumas vezes, a gente conhece igrejas sérias também. Então nós fizemos essas pesquisas e aí nós traçamos o plano nestas cidades
descendo o litoral brasileiro, e descemos para o sul porque é a região mais carente. A grande Porto Alegre, onde eu estou, nós temos 4,5 milhões de habitantes, e se tivermos 20 igrejas, não tem nenhuma da regular lá, mas tem da Batista Fundamental, da Batista Bíblica e das nossas. E tem da missão da regular, que é a ABWE, né? A missão Batista Regular, só que eles não são filiados ao movimento Batista Regular, mas são dessa linha. Talvez tenhamos 20 igrejas pequenas. Em Fortaleza, quando eu estive 25 anos lá e dirigi o seminário lá, nós tínhamos 85 igrejas, entre a Batista Regular, as nossas bíblicas e outras, que enviavam alunos para o seminário. Para você ter uma noção, Santa Catarina e Rio Grande do Sul eu não achei mais do que 35. E eu realmente me surpreendi com isso. A gente foi vendo a importância de iniciar trabalhos no Sul e também pela questão estratégica da Europa, que a gente queria ver como atingir o continente europeu. Então, a nossa missão tem trabalhado, estamos nesses ali. Temos 65 missionários. Em 2009, abrimos a nossa missão para brasileiros. Então, nós temos brasileiros e estrangeiros na nossa missão. Inclusive, os meus mentores no meu doutorado me disseram: coloque brasileiros em toda a equipe missionária. Nós trabalhamos em equipe. Nós não mandamos um missionário sozinho para o campo. Então, o pastor Adil é o único da nossa missão lá, mas a gente foi ver com o pastor Wesley, e também a missão ABWE está na Grande Lisboa, para a gente trabalhar juntos como equipe. Então, esse é um conceito muito importante para nós. E então, nós temos vários brasileiros. Eu não sei, aqui talvez não seja conhecido o pastor Diego Lacerda. Esses são pessoas do meio Batista Regular em Fortaleza. Pastor Fábio Volpe e o pastor Marcos conhecem, eu não sei se é conhecido aqui. Ele é o nosso gaúcho falsificado, né? Ele gosta de andar todo pilchado, como diz o gaúcho. Gente boa, pastor Fábio vem há 10 anos trabalhando com a gente. Então, nós trabalhamos em equipe com brasileiros, talvez já temos 1/3 da missão, já são missionários brasileiros que Deus tem colocado. Temos alguns projetos, nós temos algumas frentes de atuação. Pode passar, Raquel. Essa primeira, não sei se dá para ler ali. Nós temos um trabalho de plantação de igrejas no Brasil, nestas áreas que nós selecionamos pelo Brasil, e agora estamos vendo a Europa, Oriente Médio, África e Mercosul. E nós já temos missionários interessados na Europa, brasileiro lá do sul, que eu falei, Gustavo, mais na frente vamos mostrar. Temos o pastor Adil já lá. Nós temos um pastor Tiago Albuquerque, que está terminando o PhD dele, do BBS. Ele é do meio Batista Regular em Fortaleza, que é ir para o Oriente Médio, e está coordenando essa parte. E temos ainda na África, Moçambique. Temos vários interessados em Moçambique, porque fala português lá, Angola e outros países lá. E Mercosul, porque para sustentar um brasileiro na Europa é complicado. Vocês estão vendo. O pastor Adil, a cada ano, perde aproximadamente 20% do sustento dele, por questões do euro e o real, né? O real não é muito real perante o euro, então a coisa fica difícil. Já o Mercosul, Argentina, Paraguai e Uruguai, já favorece o brasileiro, especialmente na Argentina. O real está muito acima do peso argentino, que já é bastante leve. Então, nós temos essas caminhadas que nós temos dentro da missão. Também outra área que nós temos trabalhado é na capacitação, treinando líderes.
E aqui, Raquel, se puder passar, há alguns anos, no meio fundamentalista, nós estamos todos no mesmo lugar. Os nossos seminários têm mestrados, né? Eu creio que o Cariri deve ter mestrado, não sei, ainda não tem, né? Não sei do Bereano. Nós, no seminário Cibima, em Fortaleza, temos um em aconselhamento bíblico, pelo movimento da BCB, e também um em teologia. O Palavra da Vida em São Paulo, Atibaia, também tem. O Mackenzie também tem. E outros. Então, há tempos nós queremos ter um preparo a nível de PhD no Brasil. Mas nós temos que preparar a primeira geração de brasileiros. E é muito caro enviar o brasileiro para os Estados Unidos. Nós enviamos o pastor Tiago fazer o PhD lá, e o custo lá dá para preparar 10 PhDs no Brasil pelo mesmo custo de um, e daqui para lá é mais ou menos R$1 milhão o custo para a gente enviar, porque tem a estadia, tem a moradia, tem que levar a família, tem os custos de avião para ir e voltar, é muita coisa que se envolve. Então, nós na missão olhamos isso, começamos a falar com seminários de ponta da linha nossa, que seria mais calvinista, e dispensacionalista, e então chegamos e conversamos com o BBS, o seminário Baptist Bible Seminary, Clark Summit, esse azul no lado direito, e eles aceitaram de fazer isso. Então nós estamos divulgando, eu tenho viajado pelo Brasil nos seminários, divulgando essa possibilidade de fazer PhD no Brasil, sai muito mais em conta. Então teremos os módulos provavelmente em janeiro e julho, e a pessoa se desloca a Fortaleza, faz o módulo, o professor vem de lá para cá, ele fala inglês, fazemos a tradução simultânea, e então você pode pegar no português. Temos pedido a eles, tivemos uma reunião com a liderança do seminário, que é de pano de fundo, historicamente, batista regular, o seminário lá, e eles disseram que poderiam pensar e ver com a agência credenciadora deles a possibilidade de escrever a tese do doutorado em português, porque nós gostaríamos que os trabalhos principais sejam feitos em português, porque achamos que o trabalho missionário, quando é que nós vamos sair de uma região e dizer esse trabalho missionário está concluído? Quando as igrejas têm seus pastores brasileiros, quando as igrejas sustentam todo o seu ministério, quando as igrejas começam congregações, quando as igrejas enviam missionários brasileiros, e o último, que é o mais difícil, quando na região algumas pessoas estão escrevendo material bíblico e teológico. Então lá em Fortaleza já temos isso. Pastor Januan já escreveu o livro, pastor Nogueira, não sei se é conhecido, temos vários que estão escrevendo, o pastor Tiago, que esse que está conosco na nossa missão, terminando o PhD, já escreveu vários livros, o último sobre hermenêutica. Então, nós queremos isso. Louvamos a Deus pelos americanos que escreveram. Eu sou uma mistura de americano e brasileiro, nasci em Fortaleza, né? Eu vou para os Estados Unidos, dizem que eu não sou americano, venho para cá, também não sou brasileiro, mas se Deus me aceitar no céu, estou feliz, né? Então nós queremos ver brasileiros preparados, porque o Brasil é um dos países que os que estudam missiologia, a questão de missões modernas, estão vendo que o Brasil pode ser o próximo celeiro de envio de missionários. Temos algumas questões que temos que ver, né? A corrupção e outras coisas para a questão financeira se equilibrar aqui. Então nós queremos investir. Então a nossa missão tem investido pesadamente neste PhD. E se vocês então tiverem algum interesse, podem entrar no site. Eu tenho um folder lá atrás, e aqui atrás no folder tem o site bgfm.org.br,
E você pode então ver isso. Agora, sempre falando com o seu pastor e o líder da sua igreja. Porque eu louvo a Deus que tem esse seminário aqui em Salvador. O nosso alvo em cada campo nosso, pastor Bruce veio aqui, já tinha o seminário, vamos trabalhar juntos. Até assiste aqui agora, né? E nós queremos trabalhar juntos. Ninguém precisa estar cada um fazendo a sua coisa. Então, vocês têm que olhar, falar com o seu pastor, o diretor do seminário e ver. É uma possibilidade. E também temos o PIDMA, esse no meio, que é um seminário batista conservadora, que oferece um mestrado em ministério em português online. Se você tem bacharel em qualquer área, pode ser educação física, na modalidade norte-americana, tendo bacharel, você entra e faz o mestrado. São 11 módulos e recebe o mestrado do PIDMA e o PhD recebe do BBS, do Clark Summit. Mas o nosso alvo é daqui a 10 anos. Nós temos professores no seminário em Fortaleza que estão terminando o mestrado, vão entrar nesse PhD, porque nós queremos daqui a 10 anos oferecer legitimamente o nosso próprio PhD. E gostaríamos que isso aconteça em outros seminários no Brasil. E eu acho que nós temos que trabalhar juntos para a gente fazer módulos, né, viajar de um lugar para outro e ver esse intercâmbio entre o meio mais conservador e fundamentalista. Então, esse é o alvo. Daqui a 10 anos, a gente vê pessoas brasileiras. Quem melhor para treinar um brasileiro do que um brasileiro para ir para o campo? Então, a nossa missão está alvejando essa expansão para a Europa, Oriente Médio, África e Mercosul, através do Brasil. Interessante que a sede da nossa missão está nos Estados Unidos, mas toda essa parte está acontecendo a partir aqui do Brasil. Rapidinho, vamos falar um pouquinho, sim, só um minuto. Pastor Bruce, eu tenho uns 10 minutos, né? Aí tem que parar que tem a prova. Se depois alguém tiver uma pergunta, para não tomar tempo aqui, eu posso falar contigo. Se você quer mais contato, pastor Bruce tem o meu WhatsApp. E eu posso entrar em contato contigo para a gente conversar, se você tem interesse, porque aí, nesse mestrado, é um brasileiro que saiu daqui, foi para os Estados Unidos, André Tavares está à frente, e eu preciso falar com ele para explicar o que está acontecendo, né, com cada um nesse lado ali. Então, você pode falar conosco através do WhatsApp. Rapidamente, então, falar sobre o sul do Brasil, um desafio, sendo que nós temos muitos casais brasileiros nordestinos lá no sul, que estão trabalhando na obra missionária. Saímos de lá em agosto para começar a viajar ao Nordeste, 7 graus, está aí um choque cultural para o nordestino. Eu cresci em Fortaleza, 4.700 quilômetros de Fortaleza a Porto Alegre, buraqueira maravilhosa e muito, como diz a irmã Liane, do pastor Bruce, a vista maravilhosa, né? Você vai descendo pelo Brasil, mas quem dirige só vê a traseira de caminhão. Eu não vou mais fazer esse percurso de 4.700 quilômetros. Nossa equipe, temos o Jonathan e Danielle, esse é um casal que veio do exterior. Temos ali na ponta esquerda em cima o pastor Fábio, que estudou lá com o pastor Marcos. Ele está piochado, que nem eu disse que ele é um gaúcho falsificado, né? E casado com uma filha de um Jaime Leonardo, que é um professor lá do seminário, a Joy. E eles têm 2 filhas e um filho. E aqui na parte de baixo é o nosso filho mais novo, que está conosco no sul, Marcos e a Jéssica, e 2 dos nossos 9 netos. Continuando, temos 2 missionárias. Nós trabalhamos na plantação de igrejas, é o nosso foco. Singular é plantar igrejas, nós não queremos perder esse foco. Então elas ajudam a gente
no discipulado de senhoras, de moças jovens, adolescentes, de crianças. Esse ministério, então, elas são auxiliares nossos na plantação. Aqui são mais 2 casais de Fortaleza, a ponta esquerda em cima vem da Igreja Batista Regular. Lá o pastor Diego Lacerda está na cidade mais alemã da nossa região, fala alemão, então um desafio grande para ele. E o pastor Hélio e Shirley, também de Fortaleza, estão numa cidade um pouco mais interiorana, na grande Porto Alegre, de 150 mil habitantes. Temos esse lá de cima, o David e Aaron, que querem ir para Santa Catarina. Estamos abrindo campo em Santa Catarina agora, na grande Florianópolis. Começamos nas capitais e dali, com o tempo, formando uma base, vamos buscar o interior. Então, vamos formando a base. Depois de 10 anos no Rio Grande do Sul, vamos agora iniciar o trabalho em Santa Catarina. E aqui temos o primeiro gaúcho, que chegou a Cristo, lá da fronteira, Leandro Cabreira Dávila. Estudou no nosso seminário em Fortaleza. A melhor coisa que ele fez foi casar com a nordestina. Esse final de semana, né, Raquel? Casamento dele. E eles vão voltar, ficar na fronteira, em Uruguaiana, cidade de fronteira com Uruguai e Argentina, para a gente tentar ver como adentrar na Mercosul fazendo esse trabalho missionário. Rapidamente, para quem é mais visual, queria mostrar que os 2 estados temos 4 igrejas missionárias. São igrejas pequenas, tamanho aqui da quantidade de vocês agora, 30, 40 pessoas. Já a igreja grande lá no sul, a igreja de Campo Bom, aqui a liderança da igreja foi a primeira, começamos há 10 anos atrás. Estamos querendo entregar para 2 gaúchos esse trabalho, que são lá de dentro da igreja. Temos essa igreja Estância Velha, são todas cidades satélites da grande Porto Alegre, porque o europeu quer sua cidade, ele não quer ter bairro de cidade, ele quer a sua cidade. Então são muitas cidades satélites na grande Porto Alegre. Passo Fundo, 100% italiano, e esse já tem pastores que são da igreja lá. E agora entramos recentemente em Florianópolis, e temos o trabalho, a Igreja Batista Redenção, é o primeiro trabalho ali. Temos trabalhos agora iniciados, além dessas igrejas missionárias, essas que estão em verde, são os novos trabalhos na grande Porto Alegre e na grande Florianópolis. Sapiranga, onde está o nosso filho, está há quase 1 ano. A gente começa lentamente com estudos bíblicos nos lares e depois nós vamos começando trabalhos domingo à noite. Taquara não tínhamos nenhum contato, 150 mil pessoas, pastor Hélio, bem evangelista, e está trabalhando ali. Esse trabalho muito interessante se deu em Novo Hamburgo. O pastor Roberto é gaúcho, e um grupo de universitários, o mais alto na ponta esquerda ali, foi para um acampamento do Palavra da Vida e aceitou a Cristo. Voltou do acampamento para a igreja dele, que é luterana, só que é luterana alemã. As pessoas não entendem nada sobre fé pessoal em Cristo. E ele começou a pregar aos outros jovens que tinham que crer em Jesus. Não era suficiente só ser confirmado na igreja luterana. E a pastora ouviu disso, não gostou, chamou o pastor Roberto, que ela conhecia, sabia que era pastor batista, disse: olha, eu não quero criar confusão com esses jovens, mas eles estão atrapalhando o trabalho aqui, só fala de Jesus, coisa assim, então eu vou deixar eles sair, nós não vamos levar eles para o concílio nem nada. O senhor cuida deles? Cuido. Pronto. No sábado de manhã, sábado 5 horas da tarde, ela chamou esses jovens: senta aqui. Hoje é a sua última noite aqui na igreja, você despede dos outros jovens e vocês vão sair
dessa igreja e o pastor Roberto vai cuidar de vocês. E assim se fez. 11 horas da noite, o pastor Roberto disse, chegaram lá embaixo, as ovelhas, pastor! E esse grupo de novos convertidos, agora alguns já casaram, começaram uma igreja em Novo Hamburgo. Então você vê que Deus usa pessoas para a obra. E Deus já despertou 2 desse grupo. Aqui, pastor Fábio, outra coisa nova para nós. Nós resolvemos plantar uma igreja, ou tentar plantar uma igreja em frente a uma das mais respeitadas universidades particulares católicas no Brasil. É um dos principais, chamado Unicinos. E então fizemos o Hangout, é um lugar onde eles vêm, pegam uma pizza mais barata, um brownie mais barato, vêm, falam inglês, e a gente começa a falar com essas pessoas de Cristo. E alguns deles já chegaram a Cristo. E aí na comunidade a gente vem trabalhando com os que moram lá, porque você não pode levantar uma igreja só de universitários. Um agora chegou a Cristo, está na Colômbia, né? Ele recebeu proposta, porque essa universidade é muito bem conceituado na América do Sul. Então esse é um projeto novo, orem pelo pastor Fábio, que é um desafio. E lá na grande Florianópolis temos esses 2 estudos bíblicos em São João Batista e Garopaba. Nós começamos com estudos bíblicos nos lares, e Deus vai salvando pessoas, e onde a gente vê que Deus está trabalhando, aí nós vamos buscando organizar o trabalho. E esse foi o último, pastor Diego começou agora, há poucos meses atrás, em 2 irmãos. E por fim, além desses trabalhos novos, temos 3 alvejados, só aguardando o missionário chegar em campo. Uruguaiana, que é a fronteira com aquele Leandro, que é gaúcho. Tubarão, a cidade universitária em Santa Catarina, com David e Aaron. O ano que vem eles já mudam. E Criciúma, nós temos algumas pessoas interessadas, é a maior cidade entre Florianópolis e Porto Alegre. Então, para todos esses ministérios missionários pequenos, difíceis, nós temos alguns ministérios de apoio. Começamos há 2 anos atrás um seminário, porque precisamos treinar gaúchos para pastorear em terra gaúcha. E se nós enviamos gaúchos fora para o seminário em São Paulo, que já fizemos, eles não voltam. Até falei com o gaúcho, rapaz, por que você não volta? Ele disse, pastor, o gaúcho é muito duro e difícil. Ele mesmo falando para mim, gaúcho, eu fico em São Paulo, tudo é mais fácil. Então nós temos treinamento, aqui temos algumas conferências de abertura de semestre na igreja, e temos uns 10 a 15 alunos, seria semelhante a vocês aqui. E temos um acampamento chamado Sítio A Esperança, para promover a comunhão entre as poucas igrejas que nós temos ali no Vale. E a última coisa que falamos é missões. E aí, como já falei, nós louvamos a Deus que agora os primeiros gaúchos estão se dispondo. Esse de cima, Gustavo, está casando daqui 15 dias e ele quer ser missionário na Noruega. Ele já está na República Tcheca. Só que a Noruega não gosta, não sei porquê, não quer dar visto permanente para brasileiros. Então nós estamos tentando ainda ver essa caminhada. Isso é o Gustavo Klein, e embaixo a Jordana Stein, que são todos alemães. Ela acabou de ir 1 mês atrás para Moçambique, servir a Deus como missionária em Moçambique. Então nós louvamos a Deus pelo que Ele está fazendo, isso para dar um pequeno relatório sobre o trabalho no sul do Brasil.